Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. O intuito dessas lives é para que a gente tenha encontros de total partilha de saberes, de sabores, de paixões para aquilo que a gente realiza e faz. E apesar do título ser Saúde da Mulher, hoje eu estou trazendo um tema voltado para o Novembro Azul. E é de extrema importância que a gente tenha noção do que se trata, o que fazer, como ajudar, ter informação suficiente a respeito da saúde, das práticas possíveis e, enfim, de todo esse universo que permeia a cura, o cuidado e a saúde efetivamente. E é muito importante que a gente pense também que saúde da mulher engloba um todo. Somos todos um. E saber é muito bom e é muito importante para que a gente possa ter mais iniciativas, para que a gente possa enxergar caminhos possíveis. E hoje a live está acontecendo um pouquinho mais cedo, o visual aqui também está um pouquinho diferente, e eu tenho o prazer de estar recebendo o doutor Antônio Marques. Doutor Antônio Marques é médico, clínico geral, com complementação e formação na antroposofia, então ele é um médico antroposófico e trabalha à luz dessa filosofia cunhada por Rudolf Steiner, e ele vai ter mais, claro, propriedade para poder falar um pouquinho a respeito da medicina antroposófica, os benefícios, do que se trata, como que é, o que que envolve, e eu estou aqui aguardando o Dr. Antônio enviar a solicitação para poder entrar na live. Dr. Antônio, por gentileza, tem que clicar aí, participar da live, aí eu vou acessar aqui. Mas como eu estava falando, o Dr. Antônio Marques, tem um vasto currículo e toda essa formação na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele também está à frente de uma clínica antroposófica, né? E é muito importante a gente saber de todas essas práticas, de tudo o que tem de benefício, tudo o que tem de colaboração para uma saúde integral. Aqui está. Aguardando a entrada. Isso. Boa noite, doutor Antônio Marques. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, né? Muito obrigada por ter aceito esse convite de participar, né, desse complexo de lives Saúde da Mulher aqui comigo. É uma honra ter o senhor aqui para falar de um assunto tão importante. E eu vou deixar para o senhor iniciar e falar a respeito de si, das suas formações. Sei que o senhor participou recentemente de congressos e já chegando, né, da Itália também, com novidades, com coisas boas para poder relatar e compartilhar aqui com a gente. Então, para todos que estão nos assistindo e quem for assistir posteriormente, vos apresento o Dr. Antônio Marques, médico antroposófico. E o tema é Novembro Azul, né? E medicina antroposófica. Com a palavra, doutor Antônio Marques, por favor. Aldaíra, muito obrigado pelo convite. Eu sou Antônio Marques, né? Já me apresentou, eu estava assistindo aqui, só estava tendo dificuldade para entrar. A minha filha veio aqui e já... Mas olha, mesmo, a gente às vezes fica... E o negócio às vezes não funciona direito do jeito que a gente queria que funcionasse. Tem sempre umas coisinhas, que bom. Então, já estou aqui dentro. Então, a medicina antroposófica é mais comum na Europa, né? Na Alemanha, na Suíça, que tem esse nível cultural devido ao questionamento, né? Porque a visão da ciência hoje, a gente fala que é baseada na evidência. A medicina também é baseada na evidência. Mas a evidência é uma característica pré-científica. Então, quando você fala baseada
baseada na evidência está sendo uma pessoa que não é científica. Porque a evidência é só uma constatação. Mas para ser ciência, você tem que levantar os argumentos para chegar a uma hipótese. Ciência sem hipótese não é ciência. Então, se eu falar que é medicina baseada na evidência, ciência baseada na evidência, é algo pré-científico. Então, denota que a pessoa não está sabendo o que está falando. Só está repetindo o que os outros falam. Por que eu estou falando isso? Porque a gente resgatar a ciência no sentido humanista. Temos essa visão global do ser humano. Nós focalizamos a matéria e a gente virou materialista. Por isso que o Stein chama a ciência atual indutiva nominalista. Nominalista significa que sabe nomear as coisas, mas não entende o que está acontecendo. Então, ele sabe nomear, né? Isso é uma pedra, isso é uma mesa, isso é um telefone, mas como funciona? Ele não sabe. Tem uma química na sua frente, ele também não sabe para que serve. Ele sabe porque é da bula, porque a bula está falando que serve para isso, para aquilo. Mas ele não sabe como funciona. Então, esse é o refinamento da ciência que a gente chegou. Uma ciência nominalista, que sabe só nomear, mas não entende nada de como funciona. Né? E por que a medicina antroposófica? Quer resgatar o conhecimento. Por isso que a nossa medicina é baseada em conhecimento. A medicina acadêmica é baseada na evidência. São dois parâmetros. Um, materialismo, né, que visa só técnica, e outro é o humanismo, que você tem que resgatar o lado humano, que nós perdemos na história. Né? Viramos materialistas e o que nós queremos hoje é resgate do que nós perdemos. Então, eu resumo isso que a medicina antroposófica visa. Muito importante, né, pontuar essa distinção e que traz para a gente esse calor do humano, né? Essa necessidade de olhar para o outro como alguém nessa semelhança, mas com essa humanidade, né? Sim. Então, acho que é bem respeitoso, inclusive, né, doutor? Sim, claro. Exatamente. Porque dos primórdios, fala um pouco de história, né? Eu gosto da história. Nos primórdios existiam as duas medicinas, né? A medicina lá na antiga Índia chamava sagrada e a profana. A sagrada, se quiserem colocar o nome, chamava-se ayurvédica. E a profana, a rigvédica. Então, as duas comungavam de espaço comum. Né? Um era o sacerdote, sacerdotisa, que atuava no templo, esse tinha o conhecimento. E o Rigveda era aquele que fazia curativo, tratava assim, algo mais superficial, emergencial. E as duas comungavam do templo lá, e as pessoas usufruíam das duas. Só que no ano 666, né? 666 depois de Cristo, nesse número da besta do Apocalipse, o que aconteceu na história? Que na história da Universidade de Shapur, essa universidade fez com que a ciência só ficasse só no lado tecnicista, e o sagrado foi excluído. Então chegou-se a arrogância de falar, nós não precisamos do sagrado, então ficamos só no técnico. E logo depois, isso foi na Pérsia. Essa universidade de Gund-Shapur, Gund significa grande, Shah é o nome do monarca, igual aquele Shah Reza Pahlavi, lá da Pérsia. Né? E Pur é o nome dele, grande monarca Pur, né? Na Pérsia. Então, a partir daí, o sagrado foi tirado. O que se objetivou com isso? Falando assim, você não precisa mais pensar, a ciência vai pensar por você. Porque antes, as pessoas tinham o conhecimento trazido pelos oráculos, pelos templos, pelos centros de mistérios. Esses centros de mistérios treinavam a pessoa a pensar. Eu só vou dar um exemplo. A cozinheira vai na feira, ela observa frutas, verduras, legumes, ela calcula quantos de tomate, de legumes, de pimentão, seja o que for, para fazer aquela salada gostosa. O que eu falei aqui? 3 passos metodológicos do pensar. Observar, que é a evidência, ela intelectualizou, porque ela calculou, e ela chegou à ideia do fenômeno. Isso é ciência. Só que nesse ano 666, foi o sagrado, esse conhecimento foi excluído. A partir de então, quem pensa pela pessoa é a ciência, é a bula, é
o livro, é a autoridade, é o dogma. Então, hoje não precisa pensar. Sim? Nós chegamos a essa arrogância de nós termos a capacidade mental, espiritual, mas não podemos pensar. Tanto que Kant, 1700 e pouco, Immanuel Kant, filósofo, falou assim: o que eu posso conhecer? O que eu posso pensar? O que eu tenho direito de esperar? Olha, eu fico até arrepiado quando falo isso, o absurdo que a pessoa tem que perguntar: o que eu posso pensar? Ora, você é livre. Você deveria pensar o que você quer. O que eu posso conhecer? Eu posso conhecer tudo o que eu quiser. O que eu tenho direito de esperar é o que a ciência vai ditar para você. Olha o absurdo que nós estamos vivendo dentro de um sistema que você não pode pensar, você não pode conhecer, e você tem que esperar que alguém vai falar para você como autoridade. Então, isso, Essa essa arrogância... autonomia, né? Isso é perda de uma autonomia, inclusive, né? Exatamente. E a gente está vivendo nisso e não percebe. E não percebe porque a gente não pensa mais. A gente espera que a autoridade, que a bula, que não sei o que lá, alguém vai falar para você. A gente perdeu a autonomia, a gente perdeu a liberdade. A gente é um ser espiritual livre, primeira qualidade nossa. A gente ganhou a liberdade, mas não sabe usar a liberdade. Quem falou isso foi Sartre. Sartre, outro filósofo alemão. Então a gente ganhou a liberdade, mas não uso, não sei usar, não conquistou. Tá? Isso só para pontuar, né? Onde que nós estamos vivendo, que sistema é esse? E é muito importante a gente ter essa noção, porque o tempo vai passando e a gente até esquece desse princípio, como é que era, o que aconteceu, que tipo de evolução ou involução, né, aconteceu, para a gente estar nesse momento como está. Quer dizer, que cenário é esse que nos encontramos e que muitas vezes estamos de pés e mãos atados porque permitimos, inclusive, isso, ou é por uma comodidade, ou é por falta de conhecimento, falta de uma pesquisa, falta de uma informação, e estamos, assim, nessa situação de presa, né? Na verdade. Ao pensarmos o que vamos fazer, o que alguém precisa realmente falar conosco. Agora, esse diferencial da medicina antroposófica, doutor Antônio Marques, como é que se dá isso? O senhor falou, sim, né, de uma questão de um livre pensar, da gente ter a formação, ter essa base. Agora, na prática, como que é isso? O senhor trabalha, né, em clínica, o senhor tem um ambulatório também, não é isso? Ou eu tô... Antes de comentar isso, eu gostei do seu comentário que nós somos presos pelo pescoço e pelos pés. Quem falou isso foi Platão, a caverna de Platão. Sim, sim, mito da caverna. No capítulo 7 da República, a República é um livro dessa noção aqui, República de Platão. No capítulo 7, você ali, caverna de Platão. As pessoas estão presas pelo pescoço e pelos tornozelos, tendo problema com o barriga, a paredona, a parede, onde são projetados ali que a pessoa tem que olhar. E ela não pode virar a cabeça, ela tem que ficar presa. Então, nós estamos nessa situação de estarmos presos na caverna de Platão. Olha tudo. Antônio, acho que a sua internet está falhando um pouquinho. Voltou. A minha está com carga. Tá, bem. Oi, eu estou ouvindo o senhor. Para mim, sim. Eu estou vendo, sim. É a sua figura que de vez em quando sai fora aqui. Eu acho que é instabilidade mesmo. Se tiver, fala para eu repetir, não tem problema. Tá, então repete um pedacinho. A gente estava lá no capítulo 7 da República. Estávamos presos na caverna, olhando uma parede. E essa parede, atrás, tem a fogueira,
e que projeta imagens na parede para que a gente só possa ver o que é projetado, porque os líderes, a autoridade, está projetando aquilo que ela quer. Você não pode virar a cabeça, você está preso. Deu para. Sim, a imagem Deu foi pra... feita. Tá. Então, isso é o primeiro lugar. Então, ao mesmo passo, Stein fala que houve necessidade de separação da religião da ciência. Então, ao mesmo tempo que houve necessidade de a gente separar e caminhar para o materialismo. Mas agora nós estamos numa época chamada alma da consciência, que nós temos que tomar consciência dessas coisas, tomar sentido para ter, primeiro, o espírito crítico, e porque são três partes da alma, da consciência, que mora aqui, do ego. Tem a parte da fantasia, a parte da crítica, e é chamado de anoia. Então, essas duas partes, fantasia e crítica, são polares. Por isso que hoje o mundo está polarizado, em todos os níveis. Política, guerras, etc. Isso a gente vê toda hora de fora. E nós somos assim. Nós somos assim, no ego polarizado. Só que a gente não pode ficar brigando, porque não vai levar a nada. A gente tem que subir um degrau. Que degrau é esse? Na ciência, chama-se goetheanismo, que é o pensar dedutivo de Goethe, né? O que é esse pensar? Você vai levantando os argumentos para chegar a uma hipótese, como já falei, que Goethe falava que é uma só experiência, ou experiência de ordem superior. Está dando para pegar, né? Sim, a explicação está ótima. Então, isso que é o motivo da gente sair da polarização, da fantasia e da crítica, caminhar para o pensamento que vai levar ao mundo espiritual. Então, essa é a nossa finalidade. Finalidade para crescer espiritualmente. Porque a gente está num ponto crítico da evolução, ou a gente vai para o fundo do poço, do materialismo, ou começa a subir. Então, esse momento é crítico. Então, são as áreas que a gente tem que levar a nossa profissão, nossa atuação. Como você falou, na parte médica que eu lido, né? Eu tenho que compreender o paciente. Por que ele tem problema de estômago? Por que ele tem pressão alta? Por que ele tem dor de cabeça? Então, é a alma que não está atuando direito. Então, nesse caso, como você está falando, a clínica que eu faço, que é justamente isso, a gente compreender o fenômeno, tentar explicar. Não é que tem remédio para a alma, não. O remédio é para ajudar a alma a casar com o corpo. Porque 90% dos remédios alopáticos hoje são para cortar a cabeça. São anestésicos, entorpecentes. A alopatia só funciona 10%. Somente 10%, então há uma dissociação, né? Na verdade. Porque quem faz o remédio é a indústria farmacêutica. Quem faz o remédio é a indústria. O profissional, ele não aprendeu farmacologia. É o profissional, estou falando médico, né, na minha área. Eu tive um professor da Alemanha, Dr. Wolff, que foi obrigado a aprender farmacologia. Então, esse é o diferencial. Porque o médico deveria saber três coisas: fisiologia, clínica e farmacologia. Se você não entende o remédio, como você vai receitar? Você precisa da bula para falar? Sim. Então, o profissional ficou refém da indústria farmacêutica. E o profissional... O paciente também, né? Exatamente. Então, o profissional ficou refém da indústria. Todos nós ficamos reféns. E o profissional, por ter ele tem boas intenções. Mas a gente fala de boas intenções, o inferno está cheio. Né? Não adianta nada. Você tem que saber colocar o pé no chão. Por isso que a medicina antroposófica, como você perguntou no começo, é um resgate desse humanismo. Você se trata do paciente com dignidade, com respeito, mas que também o remédio ajude a fazer o tratamento, mas não cortar a química cerebral, que vai dar demência, Alzheimer. Você trata só o sintoma, você não está tratando nada. Isso que é indigno para a pessoa que vai no profissional que toma só remédio entorpecente. Ele não está tratando, está só enganando. Sim. E, consequentemente, afeta até outras áreas do corpo que não estavam nem assim, né, acionadas ali para, de repente, dar um defeito, né, algum probleminha. E você acaba, né, envolvendo e complicando até, porque daqui a pouco vai precisar de um outro, enfim. É uma coisa assim bem
bem profunda mesmo, né? Da gente entender quais são os reais princípios, né? De uma É, medicina diferenciada. exatamente. Então, esse que é o grande viés que a gente tem, na nossa área, tem que ter o tripé. E não tem tripé. Você só tem dois conhecimentos. A farmacologia não existe. Então, isso é grande perda para o paciente. Exato. É porque quando nós temos uma queixa e a gente não tem esse estudo, por isso que a gente se consulta, a tendência é a gente querer uma solução, né? Às vezes até meio que imediata, porque deve ter uma dor, alguma coisa mais crônica, mais profunda, sei lá, Sim, e por aí vai. Mas quando realmente você tem um atendimento diferenciado, aonde primeiro o profissional te olha nos olhos, já te reconhece como um alguém que está ali com uma dor, com uma queixa, né, com uma fala que precisa ser escutada. Porque ouvir, todo mundo ouve que não é surdo, mas tem que ter uma escuta, né? E sim. quando há esse entendimento, como o senhor colocou, das substâncias, dos princípios, né? Eu falo assim, são os princípios ativos, talvez, né? Enfim, como que foi preparado aquilo, qual é o que realmente está ali por trás daquilo tudo. Olha que bacana, que coisa bonita. E eficiente, obviamente, né? Porque não tem como É. não ser, né? Então, só para dar um exemplo, como você está falando, como você falou, o ouvir. Ouvir é esse observar. Mas só observar não é ciência, como já falei. Né? Observar é primário, primitivo. Você tem que não só ouvir, como você falou, ter os argumentos. O que está acontecendo? O entendimento. Sua palavra for entendimento. O que é entendimento? Por que a pressão está subindo aqui? Sim. Então, esse lado significa que a alma está enganchando aqui. Se está enganchando, ele está saindo de onde? Ele está somatizando. Na psiquiatria, fala-se somatização. Mas primeiro solta daqui, do lado inconsciente, aqui a barriga, que estou falando mostrando a barriga, aqui, o abdômen. Sim. Aqui está o inconsciente, que a psicologia fala id ou libido, né? Uhum. Esse lado que solta chama-se ansiedade. Em vez de desenvolver raiva para fora, ela somatiza para cá. Aí somatiza aqui. Então, o que você aconteceu? Esse seu entendimento, essa palavra eu gostei muito. Você está vivendo daqui para cima, daqui para cima, daqui para baixo, abandonado. A alma abandonou. Então, primeiro tem esse entendimento. Sua palavra é certíssima. Entendimento. O que está acontecendo? Então, está acontecendo que a alma está enganchada. Mas como lidar com essa alma? Você tem que procurar substâncias nitrogenadas, aí o nitrogênio faz parte. Chama simpático mimético. Na neurologia, você diferencia, né, o remédio simpático mimético, tipo adrenalina, e o parasimpático, que é até acetilcolina. Então, você tem que usar o produto tipo adrenalínico, quimicamente, para ajudar a puxar a alma daqui para dentro do corpo. Aí você solta daqui. Eu falo que faz o efeito Robin Hood. O que fazia Robin Hood? Na lenda, ele roubava do rico e dava para o pobre. O que está acontecendo nessa pessoa? Ela está somatizando aqui, está demais aqui no coração. Então, se tira o espaço daqui, você joga para dentro. Isso é um tratamento causal, porque aí tem cura. Do que só para você tomar um beta-bloqueador. Esses beta-bloqueadores, eles estão levando o coração a ficar fraco, depois tem que colocar marca-passo. Está levando a demência. Sim. São Então, muitas consequências. Sim. É muito belo esse processo todo, né? Quando o profissional ele está tão engajado, né, nessa busca contínua de conhecimento, de um estudo, de aprofundamento, para um belo servir, né? Na sua atuação em relação à sua missão de vida. Então, qual é essa expressão? E nessa expressão, realmente olhar o paciente de forma respeitosa, de forma a entendê-lo, a observá-lo, como o senhor, né, colocou, e trabalhar que potência é essa que a gente pode resgatar desse indivíduo que está ali, né, como um todo, e não como pedaços, né, como fatias. Não fatiar, foi mais ou menos assim que eu entendi, pelo menos. É, porque o médico ele lida com o passado. O paciente chega com problemas.
Então, quais problemas? Que ele arrecadou, né, conquistou, ou teve problemas no passado. Então, a nossa função médica, eu acho que é pequena. Agora, entra no conjunto chamado comunidade terapêutica. Você precisa da enfermeira, você precisa do psicólogo, você precisa da terapia artística, você precisa de uma massagem, procedimentos. Então, a comunidade terapêutica pega esse paciente e ajuda a caminhar para frente, porque nós lidamos com o passado. O passado é coisa que já acontece e está repercutindo hoje. Então, por isso, quando a gente lida com uma comunidade terapêutica, você, a parte médica, fica pequenininha. O mais importante é levar o paciente para frente. Não ficar ali dependente a vida inteira do remédio. Não, eu falo remédio é um corrimão. Tudo bem que você precisa, no período, um corrimão, uma muleta. Mas não pode ficar com a muleta a vida inteira. Né? Mas quem entra em cena, eu não vou fazer a parte psicólogo, não vou fazer a parte de enfermagem. Fico dentro do meu quadrado. O meu quadrado aqui, que é entender como está a alma dessa pessoa, como está a vitalidade, como estão os órgãos funcionando e quais remédios que vão tentar corrigir o que ela traz do passado. Aí o caminho para os terapeutas, para as outras áreas, para atuarem, para mostrar para frente. Eu estou encantada, doutor Antônio Marques, porque, com toda sinceridade, eu nunca tinha pensado por esse viés, né, que o médico ele está lidando com um passado. Isso agora fez todo um sentido. Eu sou aconselhadora biográfica e sou arteterapeuta junguiana. Mas, é claro, eu já lido com um passado porque eu vou trabalhar a história, né, do 00 para cá, que é ou do antes do 00 para cá. Mas essa questão que o senhor colocou, gente, que isso fique bem na memória de todo mundo. Realmente, a doença não brotou ali, você vai, apareceu aqui agora, opa, e estou aqui no médico. Não, é algo que já vem, é uma construção anterior, ou talvez uma escassez, ou algo que está demais, até um excesso, não teve equilíbrio e não é do presente. Porém, cuidando desse passado, desse histórico, né, desse relato, dessa fala, a gente pode, quer dizer, o senhor, no caso, ou os médicos, né, vai cuidar desse belo futuro que tem aí pela frente, né? E algo muito bacana também e respeitoso é a equipe que está aí para dar todo um suporte, né? É claro, para que o paciente realmente ele se sinta acolhido e ganhe ferramentas, né? Para que ele se descubra também, eu falo assim, num poder, mas de si, né? Dessa individuação mesmo, de se descobrir e até aceitar, né? Poxa, isso aqui é o meu nozinho daqui. Poxa, eu quero continuar com esse nó e fazer outros. Eu quero desfazer esse nó, diluir isso. E aí há uma melhora, né, em tudo. Nossa, é fantástico. Isso realmente gratidão. Nunca tinha pensado nesse ângulo. Por isso que quando, por exemplo, vejo o paciente que eu vejo, eu falo que minha área é aqui, meu quadrado é aqui. Então, eu tenho que tentar resolver, entender essa pessoa, esse lado da alma, tentar, porque ela já somatizou, cristalizou, né, no corpo, como uma doença X. Por isso que o Stein fala, a doença é uma iniciação errada. Então, a pessoa fez errado, a doença é um chamamento, é uma cura. Mas ali está tão duro que está cristalizado. Eu tenho que usar um medicamento para tentar dissolver, como você falou, para tirar o nó, mas eu faço isso. Sim, eu não tenho arrogância de lidar com o futuro, não é minha área. Por isso que tem que entrar a equipe, né, a comunidade, que a gente chama de comunidade terapêutica, e a biografia é um instrumento necessário para a pessoa mentalmente fazer aquele processo. Onde que está o meu erro lá atrás? Como que eu posso corrigir para não ficar voltando? Sim, eu, pelo menos, não gosto de repetir série, né? Quando passei pela faculdade, pela escola, eu detestava repetir série. Eu gosto de andar sempre para frente. Então, tudo bem. Então, a gente entendendo o que aquela pessoa está passando por aquele problema. E cada vez que toma consciência, nós estamos aqui na esfera da alma e da consciência, dessa época histórica.
tudo que tem que levar para a autoconsciência. Cada vez que tivermos autoconsciência, que a biografia ajuda nesse sentido, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo uma portinha para o mundo espiritual, porque nós saímos do materialismo. Né? Tudo bem, foi importante, não estou negando o materialismo, mas não podemos ficar alimentando da matéria. No futuro não existirá mais matéria. Nós vamos se espiritualizar Tem cada vez mais. Sutilizar, né? Sutilizar nesse sentido, refinar, na verdade, né? Então, o caminho futuro não é mais materialismo. Essa inteligência artificial, 5G, 6G, seja o que for, tudo bem, a gente tem que aproveitar, igual nós estamos aqui. Mas no futuro será muito mais esse lado de relações. Na Bíblia chama-se comunidade do bem. Comunidade do bem significa que as pessoas têm a mesma afinidade espiritual, que a gente vai comunicar de outra esfera. Essa esfera é mais um outro nível espiritual. Sim. Estamos na matéria, não podemos negar, mas a gente tem que caminhar para uma instância elevada que vai trazer saúde. Porque é importante que eu tenha saúde física para que eu possa atuar no mundo com tranquilidade e não ficar toda hora ficando dependente, né, de remédio, de procedimentos, de cirurgias, etc. Essas pessoas que estão nesse degrau é porque o passado é tão duro, tão cristalizado, que elas não estão vendo saída. Por isso que vem a doença. Mas nós temos que resolver essa doença fisicamente, mas a pessoa, ela que tem que se curar, não é o profissional. A pessoa tem que andar com os próprios pés. Por isso que a psicologia, a biografia, esses procedimentos que a comunidade ajuda a levar o paciente para frente. A arte também, né? Porque aquilo que não é dito, porque às vezes não consegue ser verbalizado, quando há produção, a gente realmente consegue avanços, né? Sim. E aí esse indivíduo consegue subir um degrau de sua escada, né? E quem sabe vai fazer um lance de escada a escada completa, subir uma oitava, né? Como a gente fala, né? Muito Exatamente. bom. Então, a comunidade terapêutica é imprescindível. Por isso que eu podia trabalhar sozinho no consultório, mas eu preciso de uma comunidade terapêutica, dividir com outros profissionais. Nutricionista. Agora nós temos uma nutricionista porque a nossa área médica, nós lidamos muito com esse lado aqui do metabolismo, que é o lado inconsciente. Tudo começa aqui, no inconsciente. Se não trata aqui, amanhã vem problema para cá. Se não trata aqui, amanhã vem problema para cá. Assim que funciona. Aí vai nesse crescente, né? Vai. Agora, doutor Antônio Marques, eu queria puxar agora o fio da nossa prosa aqui para o Novembro Azul. Eu até falei aqui no início, né, da live que o título principal é Saúde da Mulher. E hoje a gente está com essa proposta do Novembro Azul. E eu até respondi um amigo que perguntou assim: ué, a live não é de mulher? Por que tem Novembro Azul? Eu falei assim: olha, faz parte de um todo, né? E de mais a mais temos irmãos, marido, né, pai, amigos e todos que estamos, né, juntos num caminhar e de preferência num caminhar para o salutar, né? Mas sim, temos questões bem graves e profundas em relação a essas manifestações. E a oncologia, ela tem um espaço importante, interessante e que às vezes ainda fica meio que num véu, né, a respeito de possibilidades ou o que realmente é. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito dessa questão da oncologia, o que a medicina antroposófica tem a oferecer para esclarecer para as pessoas? Claro, porque primeiro a nossa alma aqui no sentimento é polar, né? Vocês chamam de ânimos e ânima, né? Então, porque o homem tem seu ânimos para fora e a ânima para dentro. O feminino, o masculino está para dentro. A mulher tem ânima para fora e o ânimos para dentro. Por isso que a mulher é muito mais assertiva, mais objetiva dentro dela. Sim. Ela é muito mais sentimento, não resta dúvida. Mas dentro dela, quando ela quer uma coisa, sai de baixo. Eu falo assim. Ela vai em frente. O homem é muito mais volúvel. O homem tem um lado mais masculino para fora, mas o lado feminino para dentro, que é volúvel, que é muito sentimental e muito medroso. Rasgando o verbo aqui, o homem é medroso. Não tem coragem de nada.
Quem tem a coragem é a mulher, né? Porque ela vai em frente, ela tem uma garra, né, muito maior. O homem tem medo. Se tiver a mulher por trás, não sai nada. Por isso que precisamos das mulheres, né, para nos ajudar. E, no fundo, nós somos complementares, né? Em termos de evolução, às vezes a gente vem como homem, às vezes vem como mulher. Para quê? Porque o espírito ele não tem sexo, né? O espírito é espírito. É essa entidade, essa centelha divina que nós carregamos. Mas, na qualidade humana, hoje, como homem, por exemplo, o grande vilão masculino é a próstata. Então, todo mundo sabe que o homem ele não passa pela andropausa, como a mulher passa pela menopausa. A menopausa significa a parada de hormônio feminino. A parada de hormônio feminino faz com que essa parte, né, genital, a parte sexual, por exemplo, vai sofrendo uma falta de desejo, vamos falar assim. Por quê? O hormônio vai desaparecendo. A mulher se sublima muito mais rápido, se espiritualiza muito mais do que o homem. O homem tem um pesão no chão e às vezes até fundo no chão. Por quê? O hormônio masculino não para de ser fabricado. E por não parar de ser fabricado, ele estimula o quê? O seu órgão próstata. Tanto que o órgão masculino e feminino vem da mesma origem embriológica. Do lado masculino caminha para fora, porque o órgão feminino, masculino virado para fora, e o órgão virado para dentro. Né? Invaginado e outros esterilizados. Nesse aspecto, o hormônio masculino ele incide na próstata, e vai crescendo com a idade. Entendi. Benignamente cresce, né? Ela não encolhe, não. Você tem que fazer um tratamento preventivo. Estive na Suíça num dos congressos feitos sobre câncer de próstata. Só foi sobre isso. Porque o grande vilão é masculino, é esse lado. Então, eu voltei, isso já tem algum tempo, alguns anos, então a gente faz o tratamento e o resultado tem sido espetacular. São 2 procedimentos, né, só para explicar mais especificamente, né, que eu faço hoje em dia. PSA, que é exame de sangue, né, que é uma proteína, quando tem inflamação, etc., caminha para provável malignidade, o PSA começa a subir. E outro exame é ultrassom, ultrassonografia. Porque o toque, o grande, o homem, o grande pavor masculino é quando tem que fazer o toque. E quando eu comecei a faculdade, o toque era o imprescindível. Hoje, muitos profissionais já usam, mas fiquei sabendo nos Estados Unidos que o toque ele é impreciso, porque vai o toque, ele faz aqui por baixo. Assim, imagine a próstata aqui, ele só vai por aqui, ele só pega um pedacinho. Ele não pega toda aqui, ele só pega esse pedacinho. Então, são 2 exames que eu peço. O toque eu não peço mais. Então, que é o ultrassom e o PSA. Ah, mas o PSA está subindo e o ultrassom não constatou nada. O que faz? Uma ressonância magnética. Porque o ultrassom, dependendo da máquina, ele não é tão fiel. E o toque, eu já vi paciente que chegou na consulta, fiz o toque, não tem nada. Eu falei, vamos fazer ultrassom. Estava desse tamanho. Sim. Não, isso aqui é exagero. Não, mas exagero. assim, aparecendo qualquer coisa já é um... Pô, a gente já se assusta. Não, esse aqui é exagero. Eu sou dramática, tá? Mas estava daquele tamanho. Então, eu tive que indicar cirurgia, né? Porque a pessoa chegou numa situação que a gente não é contra a cirurgia, tudo depende da hora certa. Mas muitos pacientes que eu estou tratando, eu fiz levantamento estatístico, com o tratamento que eu tenho feito, que eu aprendi lá na Suíça, a próstata vai reduzindo e fica no tamanho, dentro de um padrão, né, razoável, dentro de uma fisiologia. Então, a ressonância é para caracterizar, porque o que maligniza na próstata não é o seu miolo aqui, é a casquinha de fora, casquinha. Por isso que eu falo, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo estão evitando fazer punção, porque você tem inflamação aqui. Se você fica cutucando, você pode espalhar essa doença, porque a casquinha de lá de volta que maligniza, não é o miolo. Se você coloca uma agulha aqui e puxa, você vai espalhar, né? Então, eu evito o máximo possível de fazer isso.
O que eu faço? É a conduta que eu aprendi, europeia, a gente começa preventivamente. Chegou aos 55, 60 anos, já começa a prevenção. Porque tem um estudo estatístico que mostra que se o homem chegasse aos 100 anos, 100% teria problema de próstata, câncer de próstata. E vou repetir. Se o homem chegar a 100 anos, 100% terão problema cancerígeno de próstata. Então, é caso grave, sério, sério. E o homem não faz prevenção. O homem não faz prevenção. A mulher vai atrás, faz com o ginecologista, mastologista. O homem é medroso, é medroso. Se não tiver a mulher cutucando por trás, seja filho, seja uma mulher, esposa, tem que ter alguém para cutucar. E tem que começar a tratar. Tem que colocar. Por isso, o seu programa hoje é importantíssimo para esclarecimento. A mulher tem que sentir também, ela, não vou dizer que seja responsável, mas a mulher sempre se doa para ajudar. E essa doação, eu acho que é importante para falar com o homem, no caso, né, fazer o seu tratamento preventivo. E não ficar com medo, porque eu, no caso, né, da medicina que eu faço, eu não uso toque e já faz procedimento de ultrassom e o PSA, mas já começa a tratar. Tanto que eu tenho estudo estatístico, né, de anos que eu estou fazendo, a próstata tem ficado ali dentro de um padrão razoável, sem deixar crescer exagerado. Uhum. Muito importante, né? Porque o senhor falou uma coisa super correta. Nós, mulheres, independentemente de ser marido, irmão, pai, amigo, nós puxamos esse carro, sabe? Do cuidado, né? De ficar toda hora falando. Às vezes fica até meio chato, né? Mas sim, na insistência. Porque se deixar para lá, tô bem, não tenho nada, tá tudo ótimo. E prevenir é a melhor coisa que existe, porque é um cuidado. E outra coisa, doutor Antônio Martins, eu fico pensando assim, esse corpo físico que eu ganhei quando eu nasci, é ele que me acompanha a vida inteira até meu último suspiro, né? Sim. Então, para que eu possa também agir, para que eu possa cumprir minha missão, para que eu possa fazer a diferença, eu vou precisar de quê? Eu não estou aqui para ascensionar agora. Ascensionar para depois. Agora eu estou para ter essa experiência terrena. E a experiência terrena requer esse corpo. E esse corpo tem que estar legalzinho, né? Minimamente cuidado, tratado, olhado, sentido, né? E Sim. é realmente importante. Porque realmente, se deixar para lá, eu falo, vocês não vão, por livre e espontânea vontade, né, para nada, na verdade, nem para isso, mas é para nada praticamente, né? Para a experiência aqui da minha casa mesmo, não vai. Sim. Por isso que a gente fala, o corpo, como na Bíblia fala, é o templo de Deus, não é nosso. Né? Como você está falando, claro que nós ganhamos dos pais, mas tudo bem, a gente fala que ganhou dos pais, tudo bem, mas no fundo o corpo físico é o templo de Deus, não é nosso. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, como você está falando, eu gostei dessa palavra, que você tem que ser responsável por ele. Você tem que tomar conta dele, porque um dia você vai ter que entregá-lo em perfeito estado. Em perfeito estado. Receber bonitinho. Você vai entregar tudo machucado, né? Tudo bombardeado. Verdade, né? Então a gente tem que realmente começar a ter, né, essa consciência, né, do salutar pelo cuidado. E, claro, se manifestar algo mais grave, sim, vai fazer o procedimento mais também pontual daquilo que é necessário naquele momento ou para aquela questão específica, né? Enfim. E essa questão, o senhor estava falando, né, de dosagem, substâncias, a química, da farmaco, né, que coloca. Na antroposofia, isso, olhando, né, para a oncologia, os estudos, além do que o senhor colocou, de prevenção, do PSA, do ultrassom, e se precisar uma ressonância, que tipo de tratamento mais está sendo utilizado? Tem isso. Agora, por exemplo, tem a USP, Unicamp, estão estudando plantas brasileiras. Eu estou usando plantas brasileiras, estou usando remédio da alopatia.
eu transito, porque eu sei farmacologia, estudei, eu tenho livros de farmacologia, né? Vai ser traduzido agora para o italiano, né? Porque lá na Itália ficaram sabendo do meu livro, então está sendo traduzido de farmacologia para o italiano. Sim. Então, tem remédios de plantas medicinais, alopatia, e o principal remédio como prevenção chama-se Visco album, que é uma planta medicinal europeia, né, que tem duplo efeito. Ele tem efeito imunológico, imunostimulante e efeito citostático específico. Então, ela não deixa ter proliferação de células malignas. Então, já faz o tratamento preventivo. Hoje eu atendi uma senhora, ela veio de fora, disse: senhora, já tem 10 anos que ela teve um câncer, né, parte maligna, parte ginecológica, teve metástase para o fígado, metástase para o pulmão. 10 anos, voltou agora. E tomou o que é? Visco na época. Sim? Então, tem tratamento, desde que visto a tempo, como está sua comentário aí, quando visto a tempo, como preventivo, nós já começamos a prevenção. Não pode esperar a peteca cair, porque depois o corpo, se a gente não consegue mantê-lo, ele vai degenerando facilmente. Porque a gente não tem esse lado espiritual pleno. A gente está nascendo, que eu falo, nós estamos agora desabrochando para conhecer essa realidade da consciência. A gente é muito ainda primitivo, muito inocente, virginal. Então, a gente precisa tomar consciência. E o remédio, quando bem administrado e usado da maneira correta, nesse sentido antroposófico, a gente tenta revitalizar o corpo. O que é revitalizar? Proteger, trazer vida. Então, tem remédios para isso, tanto que eu estou falando. O resultado tem sido muito bom, que eu acompanho, né, com os pacientes sobre isso. Muito importante, né? Porque é uma substância, enfim, eu não faço a menor ideia, né, de ação, como é, como é que deixa de ser. Mas só de saber que existe, está sendo administrado e tem bons resultados, estatisticamente falando, que é o que a gente precisa, né? Para a racionalidade médica, precisa isso, né? Então, Sim. tem que estar comprovado mesmo, preto no branco, tudo bonitinho. É. Mas assim, traz uma coisa que eu falo assim, que até dessa época que a gente está adentrando, né, do advento, é a esperança. Esse esperançar, né, que podemos praticar com essa visão e com essa postura, que tudo na vida é essa questão da postura, né? E, enfim, é muito belo, um trabalho muito bacana, né? Envolvendo a prevenção, envolvendo o cuidado e o tratamento efetivo, né? Então, isso que a gente quer resgatar com a medicina antroposófica, né? Resgatar o humano, o lado físico, trazer saúde com dignidade, né? Porque, como estou falando no começo, a situação atual não é nada bonita. Nós estamos passando por essa crise, né? Crise existencial, e se a gente não acordar, a gente vai ser tragado pelo sistema, por tudo que está acontecendo aí fora. Doutor, tem uma pessoa da Inglaterra, Mr. Chance Edmonds. Ele esteve aqui em Juiz de Fora, né? Ele é criador do Emerson College, em Sussex, né, no sul da Inglaterra. Ele falou: nós estamos vivendo tempos insanos. Nós temos que criar ilhas culturais. Ilhas culturais para sobreviver, porque a situação vai ser crítica, né, daqui para frente. Então, já nós está temos que... bem, né? Já. Então, essa comunidade, que a gente tem que criar comunidades. Claro que hoje em dia é muito difícil. Eu estou aqui em Minas Gerais, outro está lá em São Paulo, outro está não sei o que lá. Então, mesmo assim, mesmo que não precise essa ilha ficar fechada, mas essa comunicação, como você está fazendo agora, uma live. Então, isso cria uma rede de pessoas que cada um é uma ilhazinha e nós vamos fazer uma rede. Para quê? Para trazer conhecimento, ser multiplicador dessa sabedoria, desse conhecimento. Nós temos que trazer o bem, trazer o bem. Chega de tanta coisa ruim, então a gente tem que trazer o novo, saudável, humano, que tenha futuro. Então, o trabalho... E
Isso, e é muito importante essa questão da rede, porque essa rede é uma rede que firma, é uma rede que acolhe, é uma rede que está ali pronta, à disposição. Então, juntos somos fortes, né? E é praticar essa Sim, unidade, realmente, né? Em termos do. Com toda a nossa diversidade e as nossas habilidades, mas juntos podemos trabalhar nesse todo, né? exatamente. Né? Porque a gente não totalitário. Né? Eu sei a função e falo, eu fico dentro do meu quadrado. Outra pessoa sabe outra profissão, Uhum. outra sabe trocando. E a gente aprende com todo mundo, né? Até com criança a gente aprende. Então tem que estar aberto para o mundo. Sim. E essa abertura é que traz realmente possibilidades saudáveis, soluções outras e pensar fora da caixinha, né? Também, porque às vezes um olhar, né, com uma perspectiva um pouquinho diferenciada, nossa, olha quanto que a gente avança também, né? É um olhar que eu falo que é um olhar criativo, né? Com É, essa criatividade a gente vai pontuando e caminhando, fazendo a jornada mesmo, né? é por esse lado. A gente tem que saber que nós somos uma hierarquia, né, espiritual. E essa hierarquia tem que desenvolver duas qualidades: liberdade e o amor. Liberdade a gente ganhou, né, dos seres maléficos. Lá como Adão e Eva, a serpente entrou no paraíso e trouxe para eles abrirem os olhos. E comeram aquele fruto, eles abriram os olhos. Mas de imediato eles tiveram que cair na terra e amassar o pão com o sol no rosto. Segunda qualidade é amor. Amor a gente dedica para quem? Para o outro. Né? A gente não cultiva amor para dentro. Isso é egoísmo, não é isso que estou falando. Né? Liberdade, eu sou livre. Para quê? Para pensar. Eu não preciso esperar que a ciência venha falar comigo. Eu tenho que ser livre. E essa liberdade eu posso comungar com todo mundo. Para trazer o quê? Amor. Então, essa é uma qualidade que a gente tem que desenvolver, porque a gente é muito egoísta, muito fechado. Né? A gente tem que se abrir, como está fazendo com o seu trabalho, com essas lives. Né? As lives realmente, quando eu imaginei esse projeto, era justamente isso. O convite a profissionais que estivessem dispostos a compartilhar e engajados. Eu sempre falo com um brilho nos olhos, né? Porque é isso que traz a vida mesmo, de você falar e falar com essa força boa, né? Com a consciência, eu estou estudando, eu fico assim muito honrada, falo isso mais uma vez, da presença do senhor, como também a presença de todos que participaram, que todos colaboraram bastante, mas eu fiquei acompanhando o senhor, né, fazendo a viagem, trocando, indo, partilhando aqui, ali, acolá, o senhor voltou recente da Itália, projetos, isso é vida. E isso é estar a serviço. E é isso de estar à procura com a inteligência, com o cognitivo, que precisa para poder estudar, tem que fazer isso mesmo, né? E tá ali, sabe? Vivenciando cada segundinho de tudo e sorvendo, porque esse é o saber e o sabor, né? E saboreando a vida. Então, eu admiro muito, eu fico assim, uau, eu quero para mim, eu também não quero parar, eu quero fazer porque é isso. E todo mundo que vem partilha, todo mundo que vem colabora. E os retornos posteriormente, doutora Antônio Marques, são retornos assim ótimos. Poxa, foi tão bom saber disso. Nossa, eu não sabia de não sei o quê. Igual agora, o senhor falou essa questão da doença. É o passado. Gente, fez todo um sentido. Fez todo um sentido. E a gente Sim, está aqui para aprender também, né? exato. Falando da Itália, só para um pouquinho antes de terminar o tempo, Sim. eu solicitei, no fundo, eu criei o Fórum Social na Itália, em Roma. Porque aqui no Brasil nós não estamos tendo condições, devido à situação renante, principalmente política, nós não estamos tendo condições de fazer algo, em termos de procurar algo da sociedade. Que a gente quer trazer o belo, o bonito.
Então, eu perguntei ao pessoal da Itália, o pessoal de lá aceitou, foi o segundo evento. Para que é? Para ver se a gente traz, à medida que a gente vai querendo se espiritualizar, não é egoísmo virar para dentro. A gente quer trazer para a sociedade, quer trazer para o mundo. Então, na antroposofia, chama trimembração social, que tem a ver com aqueles três ideais, né? Já ouviu falar. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade para o ser humano, que é a vida cultural, liberal. A vida política, que seja igual para todo mundo. Direitos para todo mundo. Nós somos iguais perante a lei. Isso não existe hoje, a gente sabe. Terceiro lugar, economia. Economia para trabalhar para os outros. Ninguém trabalha para si. E quem trabalha para si é egoísta. Porque na economia existe a fraternidade. Então, são três patamares que a sociedade, a gente tem que transpirar isso aqui, tirar daqui de dentro, colocar no mundo lá fora. Não egoísta, criar uma clínica tudo elitista. A gente tem que trazer isso para o mundo. Então, o terceiro fórum será em Portugal, né, no ano que vem, na época de São Micael. Né, porque para pegar o impulso dos templários, porque 2025 a gente quer ver se traz para o Brasil. Então, coisa boa. Live, que a intenção é 2025 a gente trazer para o Brasil. Espero que já estejamos mais maduros para conseguir discutir, conversar, dialogar. Como que a gente pode trazer esse lado bonito, belo, a beleza, a estética para o mundo? Sim. Então, isso que foi Roma. Muito bom, muito bom. O nosso tempo está quase terminando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da clínica que o senhor é gestor e trabalha desse ambulatório. Fala um pouquinho para as pessoas que não conhecem, né? Porque eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu conheço porque eu já acompanho o senhor. Nunca fui em loco, espero um dia visitar, né? Mas é sempre bom a gente saber um pouquinho, né, do que acontece nessa clínica, que né, tem um trabalho tão bonito e nesse sentido desse completo, né, com ofertas das outras terapêuticas complementares. Então, eu sou clínico geral, então lá está dando para ouvir. Está meio cortado um pouquinho. Pronto, acho que agora é melhor. Sim. Então, é uma visão geral, né? Então, o que a gente faz? Uma visão do todo. Tem a parte clínica, tem a parte ecológica, tem as terapias, tem os procedimentos muitas que eu já aprendi na Alemanha, então, que eu trouxe para cá. Então, é uma visão bem ampla, né? Que o paciente é acolhido. E hoje vem o paciente já tem 20 anos. E 10 anos ela teve o câncer, já falei, né? E ela está aqui, está Vivinha da Silva, né? E passando muito bem. Que coisa boa. Ok, doutor Antônio Marques, eu agradeço imensamente a presença do senhor, essa fala maravilhosa que o senhor lindamente colocou aqui à nossa disposição. Aprendi bastante. Essa live vai ficar gravada. Eu agradeço também a todos que entraram, que estão aqui participando conosco. E agradeço também a quem vai assistir posteriormente. E é isso. É uma medicina bela, uma medicina que consegue enxergar o humano como ele é, um humano, um indivíduo em sua totalidade. E com essa equipe também terapêutica complementar, eu sempre friso isso, que não existe terapia alternativa, né? Porque não há alternativa para medicina. Temos 5 medicinas, né, doutor? Sim.
Então não tem como fazer, eu vou fazer isso aqui, vou olhar para a lua, enfim, qualquer ritual outro, não desmerecendo nada disso. A questão é, não tem o que ser alternativa à medicina. Agora, as terapêuticas são complementares. E aí sim, forma-se esse corpo, essa equipe multidisciplinar em prol deste salutar. Então, eu só tenho realmente a agradecer a sua fala e, enfim, e que a gente possa, num futuro próximo, estar aqui novamente ou desenvolvendo alguma outra coisa para o mundo. O senhor gostaria de deixar alguma palavra final? Eu agradeço, né, mais uma vez, né? Agora te conhecendo pessoalmente, porque eu só conheço você do WhatsApp, né? Sempre te admirei muito, né? Sempre vi as suas programações e esse seu jeito, seu olhar, seu sorriso, essa grandiosidade de pessoa que é, essa generosidade, né? Acho que é muito importante, a gente tem que cultivar isso, né? Que é o amor. Então, nós somos seres de amor. Então, acho que é por esse lado. Muito obrigada. O senhor Obrigado. também, o senhor participou, quer dizer, eu participei, né, do Congresso de Práticas Antroposóficas, já pela segunda vez, né? E dessa última foi com a minha biografada, Liane Collot-D'Herbois. Então, é isso que eu falo, né? Da gente estar sempre colaborando, sempre participando e indo em frente. Eu tenho uma coisinha para falar aqui. Chico Malheiros, né? Ele fez uma pergunta que eu até respondi a respeito da consciência, o que a medicina antroposófica traz realmente como também um diferencial. É essa questão da consciência, levar a consciência também ao paciente. E agora ele está parabenizando, né? A iniciativa e o senhor pela dedicação, pela cura. Então, é muito bom um feedback aqui já, né, de imediato, para poder consagrar realmente isso que a gente está fazendo aqui. Utilizando um meio tecnológico, outro, mas não paramos. É isso, estamos aqui juntos nessa força para essa comunidade, para esse grande mundo que é o nosso, né? Muito obrigado, então. Obrigada, gratidão. E obrigada a todos, gente. Uma ótima noite para vocês e até lá. Tchau, tchau.